Olá, já boa noite, né? 18 horas e 25 minutos. Depois das 18 horas já faz a parte da noite. Olá, uma boa noite para vocês, irmãos e irmãs do YouTube. Estamos aqui para ler mais um versículo bíblico e nós comentar sobre o versículo, sobre essa passagem, né? Eu falei que ia trazer aqui aonde está registrado tudo que nós fazemos aqui no mundo, né? Tudo que nós fazemos de bom e de ruim, né? Nós vamos ver como essa leitura. Nós vamos ler em três lugares. Primeiro, o livro de Marcos. Abra no livro de Marcos. Está ventando bastante. Das outras vezes estava ventando e de novo está ventando. Aqui venta muito, a montanha aqui é muito alta. Vamos fazer uma oração primeiro? Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a Ti. Eu peço a Ti perdão e misericórdia, Senhor, pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Iremos, meu Senhor, fazer uma leitura bíblica, Senhor, para, meu Senhor, mandar, meu Senhor, para os quantos cantos da terra, através, meu Senhor, da internet. E quem puder assistir, Senhor, agradeço a Ti, porque é Tu, meu Senhor, que é o Deus de cada um, Senhor, que está ouvindo essa pregação, Senhor. Vamos ao óculos. Se você não precisa de óculos, agradeça a Deus, viu? Porque esse aqui, já faz um tempinho que eu estou usando, já estou precisando trocar. Marcos, capítulo 16 e versículo 16. Marcos, versículo 15 e 16. Marcos, capítulo 16 e versículo 15 e 16. Está escrito assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tá. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, vamos agora ler em Lucas, capítulo 23, Lucas capítulo 23 e versículo 41 ao 43. Não, do 39 ao 43. Vamos ler tudo. Vamos ler tudo, sim. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram. Mas e este? Nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: É verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, um dos crucificados, né, creu em Jesus, que quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Agora vamos ver em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20 e versículo do 11 ao 13. Apocalipse, capítulo 20 e versículo do 11 ao 13. Está escrito assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, presta bem atenção, irmãos, se abriram livros no plural. Se abriram livros, ainda outro livro. Além dos livros, ainda outro livro. Então significa que tem mais livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Presta bem atenção, segundo as suas obras.
conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Bom, irmãos, vamos fazer um entendimento dessa passagem. Nós lemos que Jesus disse para os apóstolos: ide e pregai a toda a criatura, este evangelho. Então era para pregar a palavra dele para todas as criaturas, para todos os cantos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. O crer nele tem de suma importância. É a tua salvação. Porque todos os que foram curados, Jesus falou: a tua fé te curou. O Senhor Jesus, a tua fé. A fé é quando você crê e tem fé nele. Quando você crê e tem fé nele, então significa que a sua fé ela é forte, é grande. Aí nós lemos lá também dos dois, os dois que estavam crucificados, né, os dois ladrões que estavam crucificados, um zombando de Jesus, né, que estava crucificado, e o outro falando: olha, te aquieta, nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos foram feitos, né? Quer dizer, eles eram ladrões e estavam sendo crucificados por causa disso. Mas e esse aí? O que ele fez? Ele não fez mal nenhum. Ou seja, ele só fez o bem, mas estava sendo crucificado. Ele falou: Jesus, quando você chegar no teu reino, lembra-te de mim? Ele falou: ainda hoje tu estarás junto comigo no paraíso. Bom, e aí vem lá em Apocalipse. Apocalipse, onde que diz lá que a terra entregou seus mortos grandes e pequenos, ou seja, pessoas de suma importância e pessoas um pouquinho mais simples. Mortos, o mar também entregou seus mortos, o além deve ser o espaço, né? Deve ser o lugar onde que não tem terra, ou não tem ar, alguma coisa assim, porque é o além, né? Nem eu ainda sei também aonde que é, deve ser do espaço, porque quantos que foram para o espaço e se perderam lá e foi levado e ninguém está sabendo? E foram abertos livros, e mais outro livro, o livro da vida. Bom, o livro da vida é onde que fica gravado quando você batiza. Quando você é batizado, o teu nome é gravado no livro da vida. E os outros livros que diz que foi aberto, que ali está em plural, livros, é o livro das obras boas e das obras ruins. Tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos aqui, o que é de bom, que nós fizemos para alguém, que nós fizemos, sabe, para ajudar alguém, para socorrer alguém, está escrito lá no livro das obras. E o que é de ruim que fizemos também, que nós pegamos e julgamos alguém, ou maltratamos, né, ou ofendemos alguém, também está lá escrito no livro das obras. As obras boas e as obras ruins que nós fazemos aqui neste mundo. Então, no dia que o Senhor for julgar a terra, ele vai julgar a todos. Até hoje não teve ainda o julgamento, ainda desde Moisés para cá, não teve. Até o pessoal do tempo lá de Moisés ainda estão esperando ainda esse julgamento, porque o corpo morre, o corpo é enterrado, mas o espírito não. O espírito não morre, ele fica em descanso até o dia que Jesus vai vir e vai chamar todos eles para ficar de pé diante do trono, né? E ele poderá julgar os vivos e os mortos. Os mortos que já se foram, mas ainda é espírito, e os vivos da época, né? A qual ele vai no dia do julgamento. Ali ele vai abrir os livros e vai ver se o nome está escrito no livro da vida. Tá, o nome dele está escrito no livro da vida. Tá bom. Mas isso não significa que você ainda está com a salvação. Não significa, não. Abre o livro das obras. O que ele fez de bom? Ah, ele fez X de bom. Obras boas, obras boas. Abre o livro das obras más. Aí vai lá falar: ô Senhor, as obras más pesou mais.
Ele fez mais coisa ruim do que o bom. Igual a pessoa que se converte, acha que é brincadeira, ou a pessoa que é batizado, dependendo da tua religião, acha que isso é brincadeira, não é não. Independente da religião que você segue, você foi batizado. Então o teu nome está escrito no livro da vida, e o teu nome também está escrito no livro das obras más e boas. Então, aí o Senhor fala, abra o livro desse aqui, o nome dele está escrito no livro da Bíblia? No livro da vida? Tá escrito. Abra o livro das obras boas. Tá, tem X de obras boas. Abra o livro das obras más. Olha, Senhor, a obra boa pesou mais. Então, as obras boas pesou mais, então você recebe a salvação. Mas mesmo que você tenha o nome escrito no livro da vida, mas se as obras más pesar mais, isso aí não quer dizer que você estará salvo, você está sendo julgado. Você ainda está sendo julgado. Mas aí fala assim, mas peraí, e aquele que estava na cruz? Aquele que pediu para Jesus se lembrar dele, né, quando entrar no paraíso. Presta atenção agora, irmãos. Aquele era um ladrão, estava sendo julgado pela lei dos homens, que o Senhor falou que é para nós andar na lei dele e na lei dos homens. Você anda na lei dos homens, fazendo tudo que é correto para não ter o seu nome na polícia, não ter o seu nome em julgamento e nenhuma coisa ruim, e anda na lei deles, que é a Bíblia, o que está escrito ali na Bíblia, que é o ensinamento, a qual o caminho que nós devemos seguir. Mas, aquele que estava crucificado, lá junto com Jesus, não deu tempo de ele ir numa igreja, não deu tempo de ele seguir Jesus, não deu tempo de ele ser um seguidor de Jesus, de ele conhecer as palavras, conhecer os ensinamentos de Jesus, mas ele creu. Naquele momento, ele creu em Jesus. Ali diz que Jesus diz que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas aí você me pergunta, tudo bem, não foi na igreja, não leu a Bíblia, não conheceu as palavras, não seguiu Jesus, mas ele não foi batizado? Quem disse para você que não foi? Não, aqui está dizendo que ele estava crucificado, Jesus perdoou ele, ainda falou assim, ó, ainda hoje estará comigo lá no paraíso. Mas não foi batizado? Foi. Foi sim. Se você ler o contexto mais à frente, você vai ver que depois que Jesus morreu, veio a chuva. Choveu. E assim que choveu, veio o batismo dele. Ué, Deus tem o jeito dele agir. Deus tem o jeito dele agir. Não precisava socorrer um que creu em Jesus, mas não dava para tirar ele de lá e levar numa igreja para ser batizado. Não dava, nem para levar na beira de um rio para ser batizado. Ele estava preso, ele estava ali para morrer. Mas acontece que o Senhor fez chover. Então dá a entender que realmente coberto de água ele foi, então a cabeça dele foi coberta de água, como a gente quando nasce, leva a criança lá na igreja e jogada água na cabeça dela e recebe o batismo, né? Que nós recebemos o nosso nome no cartório, o nome é qual nós vamos acompanhar, e recebemos o batismo, que é da parte de Deus, para acompanhar nós, o Espírito Santo de Deus, durante toda a nossa caminhada aqui neste mundo. Irmãos, então, o que isso traz ao nosso entender? Que aquele que não crê, ele será condenado. Independente se ele é uma boa pessoa ou não. O crer, ele pesa muito mais do que os atos que você faz. Então, o nome dele pode estar bom no livro das obras, mas o nome dele não está no livro da vida. Então, ele não tem o nome escrito no livro da vida. Ele não creu. Se ele não crê, o nome não é escrito, o nome não é colocado no livro da vida. E o livro das obras, sim, tem obras boas, mas não tem o nome no livro da vida. Se vocês seguirem o contexto de Apocalipse, aí vocês vão ver que lá, um pouquinho, eu acho que um versículo a mais, que acho que versículo 4 ou 5, está escrito assim: aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, não será salvo.
Não é eu que falo, é o que está escrito ali na Bíblia. Irmãos, eu não tenho nenhum ministério, eu não sou pastor de nenhum ministério, já fui pastor sim, né? Quer dizer, sou pastor ainda porque eu fui consagrado para isso, mas não foi eu que escolhi não, o Senhor foi mandando chamar, aonde eu ia, o Senhor apontava e falava assim, ó, chama ele para ser diácono. Eu fui fazer uma visita na igreja sede e me chamaram para ser diácono. Eu estou em casa, o pastor vai embora, abandona a igreja, aí veio a sede lá e me chamou se eu queria tocar a obra. Aí eu falei que tocaria, então aí me consagraram a presbítero. Aí depois passou-se uns anos, aí eu fui consagrado a pastor lá no Brás, na Madureira lá do Brás, na cidade de São Paulo. Então fui consagrado ao Senhor lá na sede, lá no Brás. Mas não foi eu que quis, procurei ir atrás, foi o Senhor que foi chamando, eu fui seguindo. Aí ele cuidei por 10 anos do Ministério Madureira, ele mandou entregar a obra e fazer isso que eu estou fazendo aqui. Levar a palavra de Deus para todos os cantos da terra, que nem ele falou para os apóstolos, levai as minhas palavras para todos os cantos. E hoje, com a tecnologia que tem hoje, os 4 cantos da terra é a internet. Tem pessoas de vários lugares que me acompanham esses vídeos. Tem pessoas dos Emirados Árabes, da África, da Venezuela, da Argentina, do Brasil, de todos os cantos do Brasil. Então, irmãos, é muito importante a gente fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus? É aquilo que ele falou para os apóstolos. Você pensa que a obra de Deus é você construir um prédio, você construir um ministério? Não, a obra de Deus é você levar essas palavras que estão escritas na Bíblia a todos os cantos da terra, a todas as criaturas. Ele falou criaturas, ele não falou a todos os seres humanos. Às vezes uma criatura, um bicho de estimação está precisando de uma oração, às vezes, porque você não ora só para quem é ser humano, você ora também, você ora por uma criatura que está ali falecendo, ou morrendo, ou que está doente, você ora por um carro para que ele possa levar e trazer você bem, você ora que é um veículo que não tem alma, não tem espírito, mas o Senhor opera. Então, irmãos, faça a obra de Deus. Você que conhece a Bíblia, leva para todos os cantos, a todas as criaturas. Faça a obra de Deus e vamos, né, ficar com essa passagem, essa mensagem. E o pôr do sol está ali, do lado do estado do Paraná, e nós já estamos encerrando, porque o tempo já deu a hora. Fica com Deus, né? Fica com o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.